E aí galera e amigos, tudo na boa? Quero fazer um comentário hoje sobre um diálogo que eu tive com alguns estudantes, de filosofia e falávamos sobre política e, portanto, fazer o bem. Política e, portanto, fazer o bem. Entendia eu como coisas inseparáveis. Uma das pessoas que participava, tomado de algum incômodo, não sei identificar qual, pediu a palavra e me perguntou: por que devemos fazer o bem? E entendo que havia alguma intencionalidade, aquela pergunta estava a serviço de algum incômodo. Talvez ela esperasse uma resposta kantiana, o dever ser, quem sabe, imperativos, categóricos, não sei o que ela pensava. Mas eu devolvi a pergunta. Por que deveríamos fazer o mal? Porque haveria alguma possibilidade do discurso do mal no ambiente da comunidade, da sociedade, no ambiente político. E então eu dei um exemplo. Se eu fosse candidato a ser responsável por esse grupo, não um candidato necessariamente a cargos políticos, mas responsável por algum momento por essa comunidade, seria possível eu, sujeito honesto, abrir meu coração honestamente? Seria possível dizer: olha, eu vou sim ser responsável por vocês, comandar vocês, quem sabe, orientar vocês, mas para o mal, Quanto maior o mal, mais feliz eu ficarei. Porque de alguma forma isso me traz alguma vantagem, alguma benesse, ou simplesmente porque eu gosto de fazer o mal. Percebam que esse discurso, se fosse possível, seria a invalidação da minha tentativa de comandar aquele grupo, de orientar aquele grupo. Porque o mal por si só, ele é execrável. Eu diria mais, o mal por si só ele é incomunicável, porque não dá para se falar do mal. Porque vamos imaginar que esse grupo todos fossem pessoas do mal, nem o discurso seria possível, porque um estaria tentando ou destruir o outro ou prejudicar o outro. E o discurso, o diálogo, a comunicação, ela se baseia no entendimento, pelo menos no entendimento mínimo. E cada um, se fossem sujeitos do mal, encarcerados nos seus interesses próprios, individuais e incomunicáveis, não poderiam compreender o outro e nem poderiam falar de si, porque seriam rejeitados. Então, por que não devemos fazer o mal? Porque ele sequer é possível de dicção. Não é possível comunicar. Entretanto, o mal, ele inexiste? Claro que ele existe, mas ele vai ter que ser um mal pouco evidente. Tem que ser um mal que haja de tal forma que não haja consciência dele, pelo menos as vítimas. Pelo menos as vítimas, Porque se as vítimas todas tivessem consciência deste mal, elas rechaçariam o mal. Percebam, portanto, que aqui a dicção, a fala, a compreensão já é um problema. Percebam que o mal é um mal justamente porque ele vai diretamente na conexão entre as pessoas. Percebam que eu estou falando do mal material, eu não estou sendo religioso, Ele vai justamente o mal naquilo que conecta as pessoas, na linguagem, na fraternidade, na cooperação, nas negociações. O mal absoluto absolutamente afasta. Portanto, uma política do mal seria uma política do impossível. Quanto mais consciente se é do mal que produzimos,
do mal que sofremos e dos problemas que o mal traz para as conexões, para a cooperação, tanto mais limitaríamos as nossas ações más. Porque prejudicando as conexões, por mais egoísta que eu seja, eu estarei me desconectando dos outros. Ou, caso eu seja o vencedor, propagador da ideia do mal, todas as conexões se enfraqueceriam e tudo se diluiria. O mais egoísta dos egoístas, o mais empresário dos empresários, o mais adepto da mais-valia, ele precisa de alguma conexão. E como eu disse, precisaria de uma dicção. E o mal não tem dicção possível, pois ele traz a animosidade e transforma as pessoas em inimigos. Então, a própria vontade de vantagem própria impede o mal. Portanto, aquele sujeito, por mais egocentrado que seja, ele precisa da coesão social. Todos nós precisamos investir materialmente na coesão social, para que a fala seja possível, para que o respeito seja possível, para que a segurança seja possível, para que as famílias sejam possíveis e etc, etc, etc. A possibilidade da vida humana está justamente no fortalecimento das conexões. E as conexões tanto melhor são, quanto mais recíproca elas tiverem. Vejam, minha conexão com alguém tanto melhor é, quanto mais o bem eu provoque a pessoa e tanto mais o bem ela provoque em mim. Eu posso até ficar aqui conceituando bem, mas eu posso saber muito bem o que é o mal. E posso ficar brincando aqui o que é o bem, mas eu sei que quanto mais coisas boas eu provoco, essas coisas boas voltam, tanto mais eu vou me conectar. E se essas coisas boas forem para o grupo, e o grupo se reportar a mim trazendo coisas boas, tanto melhor será. Tanto isso será bom para a cidade, para o município, para o país e etc. Percebem? Eu não posso propagar aquilo que desmancha a coesão, o respeito, a credibilidade e a igualdade entre as pessoas. Porque tanto mais as pessoas são iguais, tanto mais elas recebem o bem em proporções iguais. Percebam que as tomadas de decisão sobre as nossas ações na comunidade é baseada nos acertos e nos erros. E eu creio que quanto mais o mal eu propague, tanto mais eu incorro em erro. Esse mal aberto, comunicável é impossível, né? Esse mal que tenta ser verdadeiro e tenta se demonstrar às pessoas. Tanto mais ele provoca erro e desunião. Portanto, o contrário deve ser estabelecido. Vamos fazer tentativas materiais, tentativas históricas, tentativas práticas de promover algo que traga coesão, uma vida confortável para todos, uma vida bem vivida para todos, uma vida em segurança. Portanto, o bem terá relação com experiências que promovam bem-estar e será avesso a experiências que promovam mal-estar no mundo. Portanto, seja lá o que é o bem, ele é algo que é estabelecido entre pessoas e que promove a coesão. E quanto mais pessoas coesas forem, tanto mais cooperativas elas serão, tanto mais as benesses de viver em sociedade serão distribuídas de maneira justa, né? Tanto melhor será. Portanto, o bem deverá ser discutido, dialogado entre pessoas iguais que querem a coesão. Qual o limite do mal, já que nós não conseguimos extingui-lo, porque ele pode estar de maneira não discursiva
pode estar nas nossas ações, nas nossas intenções, naquilo que a gente esconde, aquilo que a gente tergiversa, ele pode estar lá, e ele está, né? Somos sujeitos egoístas, né? E ele está. Qual é o limite? O limite é justamente trazer tudo para o diálogo público. Todas as ações devem ser ações dialogadas, conversadas, trabalhadas, discutidas entre sujeitos iguais. Sujeitos iguais que dialogam, né, limitam entre si a capacidade de fazer o mal. Esse mal que dilacera, separa, esse mal que desmancha as relações. Portanto, o bem é um bem palpável, o bem é material. Veja, eu não estou falando do religioso, estou falando do aspecto político, no aspecto das relações humanas. O bem é material. Vamos discutir, vamos tentar ter consciência de nossas ações no mundo. Vamos tentar, nem que seja internamente, tentar questionar e tornar-me consciente daquilo que eu faço. O tanto que aquilo que eu faço e que eu quero contribui para a coesão, para a fraternidade, para a cooperação, para a equanimidade entre as pessoas. E que possamos fazer uma reflexão muito similar nos grupos, nos sindicatos, nas comunidades, não sei aonde, né? Mas enfim, que possamos discutir. Portanto, para a pergunta, por que devo fazer o bem? Toda essa volta, eu diria, para que possamos dialogar, porque se o mal não pode ser dito, porque ele destrói, o bem deve ser dialogado. Façamos o bem para poder dizer. Façamos o bem para poder discutir. Façamos o bem para poder conviver. Façamos o bem para poder nos conectar e nos sentirmos seguros. Para isso, fazemos o bem. Fica aí uma resposta possível. Podem comentar que eu respondo, certo? Abraço!